Aqui a gente tem a nossa aula de função afim, né? Que é uma aula mais curtinha, que é uma aula que só para quem não teve essa aula, então a gente vai só passar por alguns pontos importantes e fazer alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender melhor, pelo menos essa parte básica do assunto, tá? Então aqui, nessa parte inicial de função afim, a gente vai ter a nossa definição, tá? Na nossa definição aqui, a gente vai ter a estrutura básica da função afim, né? Que ela vai representar para a gente essa forma padrão, aonde essa forma padrão ela vai ter a estrutura de ax mais b, tá? Onde esse a e esse b, na verdade, são para a gente coeficientes, né? Onde o coeficiente a é o coeficiente que estaria acompanhando a nossa variável, né? Porque o x agora ele não é mais um valor de incógnita, ele não é desconhecido, ele é um valor variável, né? Isso é muito importante, por quê? Porque o x ele assume vários valores reais, né? Com a própria estrutura da função nos conta aqui na definição. Então, e o nosso coeficiente b, ele é o cara que não vem acompanhado de variáveis, correto? E nós temos uma única condição, onde essa condição ela diz para a gente que o a tem que ser diferente de zero, né? Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o nosso a for zero, a nossa estrutura de função ficaria anotada como uma f de x, 0 vezes a variável mais b. Só que a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, a nossa função ela seria somente o b, e sem variável não é função afim, né? Então, por esse motivo, nós não podemos utilizar o a igual a zero e chamar de função afim. Ah, professor, pode vir o a igual a zero e ter só o b? Pode, mas aí já não é uma função afim, pois esse pedaço aqui não iria existir, correto? Então, dito isso, nós temos também uma outra interpretação, né? Que é no lugar de usar essa simbologia de f de x, eu vou utilizar y, né? Que no próximo tópico vai ficar mais claro por quê. Onde esse y aqui, ele também se representa da mesma coisa, né? Ele vai ter também o ax mais b com a diferente de zero. Então, é o mesmo, são as mesmas coisas com representações diferentes. O que faz a gente fazer esse pequeno joguinho de lógica, né? Se f de x é igual a ax mais b, e ax mais b é igual a y, a gente vai chegar na conclusão que f de x é igual a y. Então, eles são exatamente a mesma coisa, só que com representações diferentes, né? Como está dito aqui o nosso material, né? Isso se chama a imagem da função. A imagem da função são os valores reais que a função devolve para a gente quando a gente troca essa variável por algum outro valor real, né? Criando assim o seu par ordenado, né? Então, antes da gente chegar precisamente num exemplozinho aqui num exemplo de imagem, vamos só trabalhar aqui esse aspecto dos valores dos coeficientes. Por exemplo, aqui só para a gente não esquecer. Por exemplo, olhando aqui para a minha função, quem é que acompanha a variável? O 2. Então, o 2 é o A. Quem é que não tem variável acompanhando? O 9. Então, ele é o B. Então, aqui a gente já pode, só de olhar para essa função, dizer que o nosso A é 2 e o nosso B é 9. Ambos positivos, correto? Aqui no nosso segundo exemplo, nosso A é menos 1 e nosso B também é menos 1. Por que o A é 1, professor? Porque bem aqui tem aquele 1 que está acompanhando. Quem é o nosso A aqui no próximo exemplo? É 9. E quem é o B? Menos 5. E assim por diante. Ah, professor, é uma fração. O que eu faço? O A é o cara que acompanha a variável. Então, não vai mudar o fato. Aqui é 1/3 o nosso A. E o nosso B é 7. E nesse último exemplo, nós só temos o valor do A presente, né? Então, nosso A aqui é 5/3, o que força para a gente que aqui está desaparecido o nosso B. Então, nosso B ele vai ser 0. Precisa anotar isso toda vez? Não precisa, você já sabe dizer. Se não está anotado é porque o B é 0, tudo bem? Dito isso, agora sim, vamos para aqui, para entrar nesse tópico da nossa função aqui, que é o valor numérico da função, né? Ou imagem da função. O que são essas imagens, né, que o texto está falando para a gente? São os valores y, né? São os valores y, né? Ou f de x, que a função devolve para a gente. Eu sei, é estranho quando a gente fala isso, quando a gente não tem a noção de função, parece que é uma coisa muito abstrata, mas é bem prático de se trabalhar. Deixa eu só acrescentar uma página aqui para a gente trabalhar esse aspecto. Vou colocar uma página em branco aqui. Chamar redoer logo, só para acrescentar aqui. Vamos organizar aqui. Então, bora calcular aqui essa imagem. Então, fica como exemplo aqui. Então, aqui ele está me dando uma função, ele está me dizendo aqui uma função base para esse exemplo, que é 13.
menos 4x. Aí ele quer que eu calcule a imagem de menos 3. Então, eu venho aqui e procuro. Então, agora, por isso que não é incógnita, né? Olha, eu já sei quem é o x. O x ele foi dado para mim, assim que eu posso escolher qualquer um outro valor real. Ele me disse para usar o menos 3. Então, eu vou atrás da imagem de menos 3. Então, f vai ser igual a menos 3. E aonde tinha x eu vou trocar pelo valor variável, que agora é menos 3. Como ele é negativo dentro de um parêntese. Então, a imagem de menos 3 vai ser para mim 13. Aí 4 vezes 3, 12, menos com menos mais. Então, a imagem de menos 3 é para mim, na verdade, 25. Pronto. Descobri a imagem de menos 3, que é 25. Qual é uma implicação de saber quem é a imagem? Né? A gente não pode esquecer que imagem também é o y, né? Por isso que foi anotado lá em cima. Porque isso, na verdade, é um ponto do plano cartesiano. Né? Onde esse carinha bem aqui é o meu x, né? Então é menos 3. E a imagem dele, que é o nosso y, é 25. Porque isso vai ser representado no plano cartesiano depois, isso daqui pode não. É um ponto que pertence a essa função, a reta, né, que a contém. E aí é só fazendo essas trocas. Né? Aqui, por exemplo, que já é um valor decimal. Aí eu quero a imagem agora de 0,5. Mesma coisa, eu vou pegar, já que a minha função base é essa 13 menos 4x, e vou fazer a troca. 4 vezes 0,5 e venho efetuando aqui os meus cálculos, né? 0,5 vai ser igual a 13. Aí aqui eu tenho que 4 vezes 0,5 é 2, né? Então a imagem de 0,5 é para mim, na verdade, 11. E é só ir fazendo as trocas. Calculando aqui uma imagem com fração, né? Que ele quer a imagem de 1/3. Então eu troco, venho aqui de novo. Imagem de 1/3 é igual 13 menos 4 vezes o x, que o meu x agora é 1/3. Então, já preciso saber aqui minhas propriedades de fração. Então, a imagem de 1/3 vai ser igual. Não posso esquecer que embaixo desse meu 3 aqui tem o 1, né? Por quê? Porque aqui vai ficar 13 sobre 1, menos, aí aqui é fração, né? 4 vezes 1, 4 vezes 1 vai dar 4, e aqui fica o 3. O MMC entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 13, 39. 3 dividido por 3 é 1 vezes 4, 4. Os sinais ficam nas mesmas posições. Portanto, a imagem de 1/3 para a gente vai ser 35 sobre 3. Né? Dito isso, aqui fica as demais a cargo de vocês, né? Para vocês irem treinando. Então, tem mais algumas imagens, além das atividades da própria apostila, né? Vocês podem estar trabalhando esse aspecto. Só para complementar, faz isso como exercício que vai facilitar a tua vida. Terminou? Anota quem é o x e anota quem foi teu y, ou seja, quem foi tua imagem, quem foi tua resposta quando tu trocou o valor lá, o valor numérico, por assim dizer. E aí isso vai facilitar a tua vida na hora de ir para o plano cartesiano, por exemplo. Então, dito isso, esse é o aspecto da imagem da função. Você faz a troca e anota, igualzinho como está aqui no exemplo. Ficou com dúvida? Pega, volta de novo, dá uma olhada no vídeo e tenta fazer as outras de exemplo, tudo bem? Agora que sim, vamos voltar aqui para mais um aspecto muito importante aqui da nossa aula. Uma coisa importante aqui a se destacar é a questão dos coeficientes, que são os valores A e B, eles têm nomes e são muito úteis para a gente durante a aula. Por exemplo, o coeficiente angular, que é, na verdade, o coeficiente A, isso é muito importante porque numa prova de Enem, por exemplo, ele pode fazer essa pergunta para ti, que é uma coisa fácil tu saber quem é o A e quem é o B, mas ele pode usar uma palavra coeficiente angular, e aí tu não conhece o termo, tu não vai saber fazer. Por mais que tu saiba todas as ideias, mas não gravou os nomes, tu já está um passo atrás de quem sabe. Então, já é difícil continuar uma questão que tu não tem o conhecimento teórico do significado e assim por diante, né? O significado matemático. Então, o coeficiente angular é o coeficiente A e ele determina para a gente a inclinação, né? Deixando bem claro que quando a gente for trabalhar a parte gráfica, né? Fazer aqui de vermelhinho um mini plano cartesiano, essa inclinação ela vai dizer o quanto a nossa reta ela se inclina. Lembrando que desenhar o plano cartesiano não é gráfico, né? O gráfico em si é a reta que vai representar. Então, quanto maior for meu A, mais inclinada ela vai ficando essa minha reta, né? Ela vai ficando cada vez mais em pé, assim. Então, isso é um aspecto, né? Se for negativo também, isso vai alterar, né, essa inclinação para o outro lado e assim por diante. Sempre em relação ao eixo das abscissas. Professor, não sei o que é eixo das abscissas. Abscissas é o nosso eixo X, tá? É só uma forma bonita de falar também. Então, é importante a gente ter esse conhecimento matemático do nome, que a gente fala só eixo X,
e acaba esquecendo que, na verdade, se chama eixo das abscissas. Já o coeficiente linear, vou desenhar mais uma vez aqui um planinho cartesiano imaginário para gente, só para a gente organizar aqui a ideia, que é o seguinte: o meu coeficiente linear, ele diz para mim aonde a minha função intercepta o eixo das ordenadas. Então, bem aqui tem uma correção, tá? Para alguns que pegaram esse material, tava com esse errinho lá também, tá? Isso aqui é eixo das ordenadas, né? O eixo das ordenadas. Tá? Não vai confundir com coordenadas, tá? Ordenadas é só a representação do eixo y, tá? Também é um nome bonito que a gente vai dar para ele. Então, quem é o coeficiente linear, né? Quem é o coeficiente linear? É o b. E aonde é que o b acontece? O b acontece aonde a função encosta no eixo y. Vou fazer de uma cor até diferente aqui, para você não se esquecer mais. É onde passa no eixo y. Então, bem aqui seria o valor do b. Esse b pode estar tanto na parte superior quanto na parte inferior do eixo y, né? Pode ser positivo ou negativo. Então, aqui nós temos um outro aspecto muito importante também, que é o zero ou raiz da minha função, né? Zero ou raiz da minha função. Como assim, professor? O zero ou raiz da minha função, ele é uma técnica que a gente usa para descobrir qual é o x que tem valor de imagem zero. Só que a gente faz o caminho contrário. A gente pega a função que a gente tem e coloca ela igual a zero, como está anotado bem aqui, né? Só que aí, às vezes, isso parece confuso para vocês. Então, de maneira bem prática, eu pego a minha imagem genérica, que é representada por ax mais b, e coloco ela igual a zero. Aí, isso vai chegar para mim nessa equação de primeiro grau. E é só responder. Parece muito teórico. Aqui eu nem aconselho que você se bata por aqui, porque a função, às vezes, você se perde. Lembra que é uma função de primeiro grau. Você já sabe responder equações de primeiro grau. Então, organizou, termina, que você vai descobrir o x que faz a função da zero. É basicamente isso que você vai estar buscando, né? Isso está bem resumido nesse tópico, bem aqui. Dito isso, antes de eu chegar aqui na parte de construção do gráfico, bora pegar aqui mais uma questão aqui do exercício, só para a gente construir aqui dentro mesmo. Aqui ele quer que faça o esboço. Mas antes de eu fazer o esboço, eu vou pegar esse elemento, porque uma das partes importantes para o esboço é determinar a raiz da função. Foi exatamente o que eu expliquei há pouco. Então, se eu quero pegar a raiz da minha função, eu tenho que pegar esse trecho aqui que representa a imagem, 2x mais 1, e colocar igual a zero. E aí vira uma equação de primeiro grau. Dito isso, eu vou fazer aqui a minha conta, né? Vou responder aqui minha equação. Então, 2x vai ser igual a menos 1. Os 2 estão multiplicando, ele vai passar dividindo. Pronto, eu acabei de encontrar a minha raiz, tá? Isso daqui vai ter um valor muito importante na parte da construção do meu gráfico, tá? Mas só exemplificando aquilo que eu disse há pouco, o que é a raiz? A raiz é o valor que, quando eu troco no lugar do x, faz a minha função dar zero. Ó, acompanha comigo aqui. 2 vezes, aí valor numérico, a gente acabou de fazer isso ainda agora. Eu vou pegar esse valor aqui, né? Eu vou pegar esse x para trocar, para ver quem é a imagem dele. Olha o que acontece. Vou colocar aqui 1 sobre 2, né? Menos 1, que é mais 1, na verdade, que é a função. Então, meu y tem que ser igual, 2 vezes 1 dá 2, mais com menos dá menos, né? Então, olha o que rola bem aqui. 2 dividido por 2 dá 1, menos com mais dá menos. E aí tem um mais 1 do outro lado. Olha, e menos 1 mais 1 dá 0. Exatamente como a gente tinha previsto bem aqui. Esse é o x que faz a função dar 0. Isso tem uma utilidade muito boa, porque se o meu x é 0, significa que esse ponto, né, sempre vai estar deitado aqui, ó. Quer dizer que as imagens, né, as raízes sempre vão estar no nosso eixo x, porque o y delas forçadamente sempre vai ser esse central, né, que é 0. Então, na hora de colocar no plano cartesiano, as raízes sempre vão estar exatamente em cima do eixo x. Então, isso tem um valor muito grande para a gente fazer esboços dos nossos gráficos, né? Dito isso, vamos voltar só rapidinho aqui nesse aspecto, né? Porque tem as formas gráficas, né? Então, aqui a gente vai ter alguns valores que é importante a gente ter noção, principalmente para critério de análise na hora dos gráficos, né? Um desses aspectos é o coeficiente A, né? Que é a taxa de variação. Se meu A da minha função é positivo, a gente chama isso de função crescente, tá? E se a minha função ela é crescente, significa dizer
que o meu gráfico ele vai ser tombadinho aqui, ele vai ser inclinado para a direita. Tá? Sempre que meu A for positivo, a minha função forçadamente tem que se inclinar para a direita. Qual é a vantagem de eu saber dessa informação? Às vezes eu estou montando meu esboço, aí eu errei lá na minha equação, não me toquei, mas eu observei meu A e está inclinado para o lado contrário que deveria ser. Então já sabe que tem que refazer alguma coisa, quer dizer que tu errou. Tá? Um outro aspecto é bem aqui, ó. É quando o meu A ele é menor do que zero. Significa que meu A ele é negativo. E se meu A é negativo, a gente chama isso de função. A gente vai chamar isso de função decrescente. E se a minha função ela é decrescente, ela vai ser tombada para a esquerda. Tá? Isso é muito importante de ter essas noções. E aqui, um tópico importantíssimo, que é o que mata a gente poder construir nosso esboço, é que o coeficiente linear é o local onde a função marca o valor do b no eixo y. Então, foi o que eu falei há pouco, né? Esse ponto aqui ele é muito importante, é o valor do b. Então, sabendo dessas duas informações, isso aqui fica como se fosse uma lista do que eu preciso para construir o esboço. A raiz da função é um desses pontos e o outro valor é o valor do b, né? Então, quem é o b dessa função? O b dessa função é o meu mais 1. Então, é onde a função passa no eixo y. Dito isso, eu consigo fazer o esboço. Aí eu pego aqui, desenho meu plano cartesiano, pelo menos a noção dele. Não posso esquecer de anotar os eixos. E aí eu sei que a minha função ela tem que passar no menos 1 sobre 2, que é negativo. Então, vai estar no x vai estar para o lado da esquerda. Eu vou representar por esse ponto aqui. Ah, professor, não tem que estar medido perfeito? Não, não precisa estar medido perfeito, porque isso é um esboço, é só para ter uma noção. E o meu b, ele é mais 1 no y, ele está para cima. Então, só coloco algum ponto por aqui. Então, aqui é o mais 1, aqui é o menos 1 sobre 2. Então, só marcar os pontos não é gráfico. Gráfico é quando eu faço aqui, ó, fiz o meu esboço. Uma linha, né, que vai passar por esses pontos e representa todas as outras imagens da minha função. Então, pronto. Isso é um esboço do gráfico. Bora fazer mais um aqui. Bora fazer a B para ficar de exemplo. A B, bora pegar um aqui que vai dar os números mais bonitinhos. Vou fazer a C para vocês. Aqui, pegando a minha função C. Vou até reanotar ela aqui. Fazer de azul ela aqui embaixo. Pegar aqui a função C. Olha, a função C... Ah, e só lembrando, vou pegar a C e vou dar uma modificada só para tirar uma dúvida. Se por um acaso a C tivesse anotada f de x igual a menos 4x menos 8, ia mudar alguma coisa? Não, não ia mudar nada, porque elas são exatamente a mesma coisa, né? O que você vai fazer aqui? Você vai achar primeiro a raiz. Então, você vai pegar esse trecho da função e colocar igual a 0. Então, 4x menos 8 igual a 0. Né? Então, aqui vamos responder essa equação. Menos 4x, mudou aqui de lado, mudou de operação, vai ficar mais 8. O menos 4 está multiplicando, tem que passar dividindo. Então, nosso x aqui vai ser menos 2. Né? Vou colocar para cima aqui que não ficou legal. Menos 2. Então, descobrimos a nossa raiz. X é igual a menos 2. Deixa eu reduzir aqui o tamanho para não ficar muito deslocado aqui. Então, x vai ser igual a menos 2. E agora que eu já sei quem é o x, só basta eu ver quem é o meu b. Olha, meu b é menos 8. Então, se meu b é menos 8, na hora de eu fazer o esboço do meu gráfico, pego aqui meu plano cartesiano, dou uma olhadinha aqui. Pego, meu x é menos 2, então tem que estar para a esquerda também. Então, menos 2 tem que estar na esquerda. Pronto, está aqui. Aqui vai ser meu menos 2. E o meu menos 8, ele é negativo, então ele vai estar abaixo do eixo x, ele está na parte do y que é negativo, então tem que estar para baixo. Então, aqui eu represento meu menos 8. Não esquecendo, né, que a gente tem que anotar os eixozinhos para ficar organizado. Então, repetindo mais uma vez, só marcar os pontos não é o gráfico. O gráfico é a linha que os contém, né? Então, pronto, essa reta aqui, ela é a representação do esboço do gráfico. Professor, eu vi aqui no GeoGebra, eu fiz aqui bem montadinho, não deu, não ficou na mesma inclinação, porque isso aqui é um esboço, é só para tu ter noção de mais ou menos onde a função vai estar. Qual que é a utilidade disso? Isso aqui te ajuda na hora de tu estar definindo lá uma questão do Enem, que tem que dizer qual é o gráfico daquela função, tu saber pelo menos a orientação, para que lado essa reta ela vai estar inclinada, em que quadrante isso vai aparecer e assim por diante, tá? Aqui nós temos alguns aspectos que vale a pena comentar dos gráficos, que são algumas estruturas. Uma dessas estruturas é a chamada função linear, né? O que é uma função linear? É uma função que o b é 0.
Se o b da minha função é zero, lembra que a gente falou que a função tem que passar no b? Ela está passando, ó, só que ela passa exatamente no meu eixo, bem no centro, né? Bem na origem, né? Na verdade, não é no eixo, ela passa na origem, né? Então, se o b é zero dessa função, a gente chama ela de função linear. Ela só vai estar apresentando esse a para você. Esse a pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, qualquer valor real. Correto? Isso é chamado de linear. Temos também a função identidade, que é um caso particular da linear. Como é que eu sei que é uma função identidade? Meu b é zero e meu a é 1. Porque se esse a é 1 aqui, todo x que eu escolho, ele também é meu próprio y quando eu aplico nessa função. Então, se eu escolher 1, vai dar o y é 1, se eu escolher 2, é 2. Isso causa algumas particularidades, né? Por exemplo, a inclinação da reta em termos de angulação, ela vai ter exatamente 45 graus. Ela vai ser a minha bissetriz do quadrante, né? Então, isso tem uma utilidade prática muito útil, dependendo da questão que você está fazendo, porque a gente não pode pensar que a gente está estudando função só por função. Isso pode cair num problema de trigonometria, num problema de geometria, e você tem que ter essas informações, né? São muito úteis. Às vezes o cara faz um gráfico e mistura isso com geometria, e aí você tem que ter essas informações. E temos também o fato da função constante. A função constante, a gente chama ela, mas ela não é, de fato, uma função afim. Por quê? Porque ela tem o a igual a zero. Então, vai sobrar para a gente somente o coeficiente linear. Lembra que lá ainda agora eu acabei de falar para ti que a função do a é dizer para ti a inclinação da reta? Ou seja, se não tem a, não tem inclinação. Então, essa reta ela não se inclina nem para a direita, nem para a esquerda, ou vice-versa. O que vai rolar? Ela vai estar parada. Ela é constante, exatamente naquele valor que está apresentando do B. Então, o gráfico dela vai ser travado desse jeito, tá? Ou ele vai estar acima do eixo, se for zero, né, o valor da função ela fica parada em cima do próprio eixo aqui, como foi o caso dessa. E tem um exemplo que não está colocado aqui, mas é o caso do B ser negativo, aí a função ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Então, tome cuidado, são questões boas para enganar, que a gente não é muito acostumado a fazer em sala de aula, mas são questões úteis. Tentar que está aqui no material alguns exemplos, vale a pena dar uma checada. Vou dar uma saltada aqui do sinal da função, basta dar uma lidazinha para você não se bater aqui com essas informações, e bora checar aqui essa parte dos coeficientes, que é bem legal a gente ter uma noção de como determinar esses coeficientes também, porque normalmente é ao contrário, né? A gente olha para a função pronta, sabe quem é o a, quem é o b, isso for o oposto. E se eu quiser, na verdade, buscar dos pontos, né? Já achei minhas imagens, já sei os pontos, mas não tem na minha função. O que eu faço? Aí eu tenho que decorar essa fórmula. Eu coloco essas duas aqui, mas eu não quero que você decore a do B. Eu acho a do B ela um pouco difícil, porque fica confuso, já mistura x e y, aí fica uma coisa meio desagradável. Mas essa daqui do A vale muito a pena, porque ela tem uma imagem em cima, né, que só fala das imagens, é só y, e na parte de baixo só é x. Aí eu vou aqui te ajudar a entender como é que você vai usar essa fórmula. Por exemplo, aqui nessa minha primeira função, bora descobrir quem é a função que está associada a esse primeiro ponto aqui. Então, são dois pontos. Isso é uma questão de lógica, né? Se eu tenho dois pontos, né, pelo postulado euclidiano, passa-se uma única reta. E essa reta, para mim, ela é uma função. Ela pode ser representada por uma função, né? Ela pode ser representada por um y, que é uma reta. Então, eu posso definir isso. Eu só não posso esquecer que toda função afim, ela é um valor de a que vai multiplicar um x e isso vai ser somado com um b. Se eu tenho esses elementos e sei como descobrir o a olhando dois pontos, eu posso fazer uma construção e essa construção ela me devolve o a e me devolve o b, desde que eu siga esse passo a passo aqui. Ah, cara, eu poderia achar o b direto por essa fórmula aqui? Poderia, mas não é legal. Por que não é legal? Porque tu tem que decorar mais uma, já tem tanta fórmula para decorar, fica só com essa, que é só y em cima, só y embaixo. Aí bora só tentar esclarecer por que tem esse monte de y2, y1, isso daí vai causando essas dores de cabeça, né? Então, é o seguinte, isso é só para representar pontos, porque eu preciso sempre de dois pontos, né? Então, esse cara aqui é o ponto 1, e esse cara aqui é o ponto 2, né? Então, basta eu fazer uma seguinte interpretação aqui. Se esse é o ponto 1, esse é o x1. Se esse daqui é o ponto 1, esse é o y1. E, consequentemente, a gente vai interpretar do mesmo jeito do outro lado. Interpretou assim, cara, fica tudo fácil, porque aí a fórmula, né, tu já consegue achar o a, por exemplo. Vou achar o a dessa função aqui. Então, vai ser o y2, né, segunda fórmula, que é 11, menos o meu y1, que é 2. E embaixo vai ser o x2, que é 7,
menos o x1, que é 3. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes os pontos eles são negativos, né? As entradas aqui, elas podem ser negativas das coordenadas. E aí a fórmula tem esse menos. Então tem que tomar cuidado para botar o parênteses, fazer o jogo de sinal, porque pode dar positivo em alguma dessas armações aí. Então, fazendo essa organização, a gente vai ter que 11 menos 2 é 9 e 7 menos 3 é 4. Então, eu acabei de definir o A da função. Olha como encaixa, cara. E se meu A é 4, eu posso fazer a seguinte leitura. Eu posso reescrever essa função, porque agora eu já tenho um elemento a mais, né? Então, meu A é 9 quartos vezes x mais b. Falta só achar o b. Achar o b, eu montei a função. Aí agora você tem que escolher um desses pontos aqui, que a gente está usando, ou esse, porque ele está dando uma informação. Isso é uma coisa que a gente tem que pôr na mente, isso é informação. Ele está me dizendo que quando o meu x for 3, a minha imagem é 2, então ele já está me dando a resposta da conta. Ou seja, eu posso converter isso daqui numa informação. Vou usar o primeiro ponto como exemplo, que tem números menores. A imagem de 3 é 2. É o que esse ponto está me dizendo. Então, basta eu trocar onde tinha x por 3, né? Sobre 4. Né? Colocar aqui, tirar esse pedacinho, porque é só o 3 que está multiplicando. Mais o meu b, e isso está dizendo para mim que esse valor tem que dar 2. E se você olhar com muita calma, esse pedaço bem aqui é uma equação isolada, e você nem precisa olhar mais para o lado da imagem, é só resolver esse trecho. Né? Resolvendo essa equação, a gente vai ter que 3 vezes 9 vai dar 27 sobre 4, mais b igual a 2. Então é uma equação de primeiro grau, então tudo vai recair numa equação de primeiro grau nessas funções, isso facilita muito. Então, o 2 fica, o 27 sobre 4 é positivo, ele vai ficar negativo. Então, aqui nosso b vai ser igual. Não vamos esquecer que embaixo do 2 tem o 1. Isso vai resultar para a gente que o MMC entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes 2 vai dar 8. 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 27 vai dar 27. Os sinais ficam nos mesmos lugares. Então, nosso b vai ser igual a menos 19 sobre 4. Pô, agora eu sei o A e sei o B. O que eu faço quando eu tenho essas informações? Eu reescrevo a função. Porque agora eu tenho a função completa, né? 9 sobre 4 vezes x, que é o A, mais o B que eu acabei de descobrir, que é menos 19. Então, já posso anotar aqui como menos 19 quartos. Qual que é a utilidade de saber esse passo a passo? O cara pode me dar os pontos e pedir para eu montar o gráfico. Como que eu vou montar o gráfico se eu não tenho a função? Então, eu descubro A, descubro B e vou organizando, né? Então, fica as outras aí de exemplo para você ir praticando, tá bom? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nessa questão específica, porque aqui é agradável, ele já deu A e deu B, então facilita. E aqui, que ele não deu A e nem deu B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os valores, né? Ó, esse ponto aqui que é a raiz, né? Não podemos esquecer isso aqui. Raiz da minha função, né? Não vamos esquecer desse detalhe. Se isso aqui é a raiz da minha função, então isso aqui tem uma coordenada, é um ponto. Lembra que a gente falou ainda agora? Todas as raízes, nosso y é 0, então porque está nessa direção do 0 aqui. Então meu y é 0 e meu x é menos 4. Aí se eu tenho um ponto, eu preciso de outro ponto. Aí eu posso usar aquela mesma estratégia que eu acabei de mostrar há pouco. Né? E aqui é meu b. O meu b está sempre no eixo y. Se meu b está em cima do eixo y, significa dizer que o meu x está na direção do 0. Ó. Então meu x é 0. E o meu y é 3 positivo. Se tivesse para baixo, seria negativo. Como eu conheço esses dois valores, eu posso achar o A, usando a fórmula, né? Então, ó, de maneira bem tranquila, bora achar o A. O A vai ser o y1 menos o y2. Como é gosto, cada um escolhe a sequência, eu vou usar esse ponto aqui como se fosse o ponto 2. Então, meu y vai ser 3 menos 4. Ou, menos 4 não, perdão, menos 0, né? Que meu y aqui é 0. E embaixo vai ser 0 menos 4. Então, meu A dessa função vai ser 3 dividido, ó, menos com menos dá mais, 3 quartos. Aqui eu descobri meu A e aqui está meu B, então nem preciso fazer aquela parte final da conta de ainda agora. Isso daqui vai resultar em como? F de x, ou y, tanto faz, se você quiser responder com y, vai ser 3 quartos de x, correto? Mais 3, que é meu B, que está ali na função. Ah, eu não quis responder com f de x, eu fiz com y. Não tem problema, aí depende da questão que você vai estar fazendo lá. 3 quartos de x mais b. Pronto, está resolvido. Aqui eu só vou dar uma ajuda, né? Porque eu sei que às vezes passa batido, às vezes fica tanto tempo sem trabalhar com plano cartesiano, eu só vou dar os pontos dessa função aqui, tá? Ó, a função está passando no 0.
Quem é meu B? O B é 0. Mas qual é a coordenada desse ponto? Pô, é a origem. A origem tu não pode esquecer, é sempre 0, 0. Ele pode mandar isso num comando. Olha, tal ponto da função passa na origem. Pronto, é o 0, 0. Origem é o 0, 0. E esse ponto aqui, ó, ele está dizendo a coordenada do x e está dando aqui a coordenada do y. Então, esse ponto aqui é o 4 com menos 4. Aí pronto, só aplicar do mesmo jeito. Falar, ah, professor, mas é 0, 0 ali, posso aplicar? Pode aplicar do mesmo jeito, tá? Dito isso, pessoal, eu espero que essa aula ela ajude, pelo menos, para ser uma pincelada, né? Ficou uma aula meio grande, né? Quase meia hora. Mas vale a pena para você ver o material, tentar fazer as questões, para depois a gente vir trabalhar as questões de Enem. Então, isso aqui é só a parte estrutural. Bons estudos e obrigado pela atenção, pessoal.